Como historiador, o Castanhari é um ótimo músico. Não é não. Felipe Castanhari é um homem de muitos dons. Entretanto, saber a diferença entre uma fonte primária e um post do Twitter não Isso não faz a menor ideia. um deles. Bem, hoje o menino das castanhas pegou um tema que por si só é chato pacas. Tão chato que ele gastou 30 minutos do vídeo de 1 hora dele só pra fazer a introdução e tentar... Inacreditável. Nossa, esse daqui é tranquilamente um dos piores vídeos de história que eu já vi na minha vida. Não tô zoando, cara. Sabe por quê? Porque ele não é um vídeo, ele é um documentário da TV Cultura, de baixa qualidade. Não custa nada lembrar, mas se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha, considere entrar no clube de membros, tem muito vídeo pra você assistir, e é isso aí, continuando. É isso. Sabe, ele é um documentário da cultura de baixa qualidade. Ele é ruim. Ele é muito ruim, ele é todo desengonçado, não, sabe, o roteiro todo bagunçado, não faz o menor sentido. Descobri, abrindo o Instagram do Castanhari, que esse roteiro ele foi escrito da mesma forma que o vídeo da Coreia. O Castanhari entrou em contato com uma ONG de índio, e basicamente os caras brifaram o Castanhari. Ele fez no roteiro se baseando nas opiniões de ONG de índio. Foi isso. Tá ligado? Tanto que teve evento de índio, umas bagulho aleatório Amazônia, e o cara fica assim na chapa branca, sabe? Ele postou nos stories dele no Instagram, tipo, olha só, mostraram meu filme pra um cinema, tipo, ele ficou todo deslumbrado. E é isso, sabe? É mais uma peça de propaganda de ongueiro. É isso. É só mais uma peça de propaganda de ongueiro. Por isso que é tão chato, por isso que o roteiro é tão bosta, sabe? Tá empolgado. Os grandes montinhos de lixo. Os pré-adolescentes que o assistem pra ver essa porcaria até o final. O tema é o do Brasil antes de 1500. Tipo, mano, você quer falar de América antes de 1500? Você trata do que é interessante, o resto é meio... Não me entendam mal, não é que o Brasil depois de 1500 deixou de ser uma chatice, com exceção de raros momentos, como a Batalha dos Guararapes, que foi da hora. Acontece que ninguém liga para o que acontece no mundo dos povos caçadores-coletores como os da pré-história. E essa é a situação de... Exatamente. Vamos lá, imagina... no mesmo... Cara, é complicado, você vou perder meu tempo estudando de índio no Brasil. Cara, imagina, tipo, você tem Europa pra estudar, sabe? Coisas interessantíssimas acontecendo. Se você não é, eurocentrismo, você tem China, você tem Japão, sabe? Você tem muita coisa acontecendo no mundo conhecido. Índio. De Pindorama antes de 1500. Não tem história registrada, sabe? Não tem história escrita. Sabe, eu não sei, eu não sei os conflitos, eu não sei os heróis, ninguém conhece. Sabe por quê? Porque não sobrou nada. Não sobrou nada. Me fale um grande guerreiro indígena equivalente a Merovíngio ou Arthur. Não existe. Sabe por que não existe? Não tem história escrita, não tem estátua, não tem porra nenhuma. Então foda-se, eles não têm história. É isso, é irrelevante. Tô pouco me fudendo pro porra do índio. Se não fosse os dinossauros, ninguém ia ligar pra pré-história. Desgraça! E esse período ia ser tão relevante quanto estudar a história das bactérias. Então, nessa metade, que é literalmente... Estudar a história das bactérias é literalmente estudar a evolução, cara. A introdução do... E sim, estudar a história das bactérias é mais interessante que estudar a história dos índios na América. Que tema chato. O vídeo, ele tenta te forçar a acreditar que existe uma conspiração branca cristã europeia. Eu já chupei todos os cavalos! Que afasta as pessoas de estudar o Brasil antes de 1500, além da chatice desse assunto. O que é curioso, porque também quase ninguém dá muita bola pro período posterior a 1500, como eu disse, que é o Brasil colonial. Justamente porque o ambiente anterior à chegada dos primeiros
dos colonos portugueses, quando o Brasil era só tribos disputando com tribos, é literalmente o que continua a acontecer depois da chegada dos europeus. A única mudança é que agora temos tribos cristãs contra tribos não cristãs, ou tribos que se aliam aos franceses, como os tamoios, que lutavam contra Nossa, imagina um vídeo sobre qualquer tema interessante do Castanhari. Deve ficar ruim. os tupis, que eram aliados naturais dos portugueses. Did an agent get you this part? It was the Great Spirit. She taking on new clients? Não, o Rafux tem deficiência pra falar. Ele tem essa dificuldade na fala. Tão diferente do Castanhari, que ataca um espantalho dizendo que a historiografia acredita que o Brasil só existe após 1500. E sim, o Brasil só existe após 1500, beleza? O Estado do Brasil, ele só existe depois de 1500. Ele foi fundado em 1500. Antes disso não era nada, era só nada, mato e bicho. Era isso. Então, sim. O Brasil só existe depois de 1500. Além, o Brasil só existe após 1808, Existe um negócio chamado Estado do Brasil. que é quando surge efetivamente a nação Brasil, Surge o Império do Brasil. a qual Não é Império. nos Império de 22. referimos e se dá início ao processo de independência. Igual nos Estados Unidos, a nação americana só se inicia com a declaração de 4 de julho de 1776. Antes eram outros povos com outros conceitos totalmente diferentes do conceito de O Rafux, ele briga com o inimigo imaginário dele, que é a coroa portuguesa, sabe? Ele odeia Portugal e adora a Espanha. É o Twitter, né, mano? É um pessoal meio problemático, sabe? Eles gostam de brigar com seus inimigos imaginários. É uma grande batalha, tá ligado? Não sei lá, autismo, bicho, autismo. nação que foi inventado pelos europeus. A própria Europa, diferente do que o Castanhari te faz pensar, antes de ser a nação que sai por aí embranquecendo a família dos outros, nasceu com os indo-europeus, que é literalmente a fase Um povo based. indígena europeia mais próxima com o que tivemos no Brasil. Não, pelo amor de Deus. Não. Não. Beleza, não coloca indo-europeu perto desse monte de pataxó incompetente. Pode parar. Calma lá, né? Não, calma lá. Beleza? Não, pelo amor de Deus. Agora, dos pataxó ficaram, sei lá... Eles ficaram 10 mil anos 10 não, né? 8 mil anos no território que veio a se tornar o Brasil. E o máximo que eles conseguiram fazer em 8 mil anos, sendo nômades, eram povos nômades. O máximo que eles conseguiram fazer era oca de palha, monte de lixo e plantar árvore. Que pariu! Eles sequer eram caçadores-coletores, eles já eram povos sedentários. É isso, eles eram povos sedentários. Uma salva de palmas. Assim que os indo-europeus se assentaram, eles levantaram civilizações, beleza? Engraçado que você vê que há um despertar civilizacional em vários pontos da antiguidade, sabe? Babilônia, Yellow River na China, o Rio Ganges, Etiópia. Você vê o nascimento de civilizações em vários lugares quase que ao mesmo tempo. E na América? Nada. Na América, nada. América porra nenhuma. Sabe? América não, né? América porra, vírgula. Incas, maias e astecas tiveram grandes e gloriosas civilizações. Os índios do território que veio a se tornar Brasil, nada. Eles faziam montinhos de lixo.
Então, é puta copada. Ai, o índio, ai, o indígena, e bababá, bababá, bababá. Tipo, vai se E o que você teve foi uma evolução desses povos. Eu acho que o que f*** com a África, e opinião pessoal aqui, eu acho que o que f*** com a África foi a gigantesca subdivisão em múltiplas etnias. Tipo, tem muita etnia na África. E as pessoas lá se odeiam demais. Então, meio que não tem espaço pra desenvolver de civilização, sendo que todo mundo se odeia naquela p... Sabe? Esquece. Então, Até tivemos no Brasil. E o que você teve foi uma evolução desses povos até as nações modernas que conhecemos hoje. E com exceção de alguns esquizos da internet, ninguém na historiografia vai reclamar o legado dos indo-europeus como se eles fossem calma lá, né? ser uma espécie de habitantes originais. Isso também é algo curioso do vídeo do Castanhari. Metade das fontes que ele usa é dos próprios europeus no período da colonização, o que já acaba aí o papo de que os colonos chegaram na América igual o Rambo com 2 metralhadoras, como se fosse uma guerra do Vietnã em 1500. Essa visão histórica é tipo uma gripe que persiste ainda hoje na humanidade e tem que acabar. Os 2 maiores impérios coloniais da América, que foram Portugal e Espanha, são os 2 países mais pobres da Europa. Colonialismo não salva nenhum país de ser Infelizmente. Colonialismo não é um processo econômico, é um processo civilizacional. ruim. A mentalidade portuguesa e espanhola na época era aquela velha ideia do Império Romano de expandir as suas fronteiras até ficar impossível de ir mais longe. Ou seja, Não ironicamente, era isso mesmo. Tipo, era a mentalidade imperial romana, sabe? Quem veio a desenvolver uma ideia um pouco mais, como eu posso dizer, extrativista americana, foram os anglos e os franceses, um século depois da conquista da América pelos portugueses e espanhóis. aí que surgiu o mainlet de mais território é igual a bom país. E isso é uma gigantesca inversão de causa e efeito, aonde a razão desses 2 países conseguirem manter o império colonial se dá justamente por eles serem países com uma maior pujança na época. E com isso eles conseguiram arcar com os gastos dessa parada por um tempo, até eles conseguirem tirar algum lucro de literalmente enviar padre pro interior do Maranhão. Pra que isso, mano? Perder de tempo do caralho. Além da impossibilidade lógica de meia dúzia de europeu com armas que eram mais lentas e difíceis de usar do que um simples arco e flecha, terem simplesmente lutado e vencido contra milhões de índios, coisa que Isso é heróico, isso é based, sabe? Isso é absolutamente... Cara, a conquista da América é algo incrível, cara. Pô, mano. Nossa, é muita... Você tem que consumir muita propaganda pra você odiar a conquista da América. É muita propaganda pra você não olhar isso e falar: caralho, isso foi heróico, isso foi espetacular, foi a última cruzada, irmão. Eu não entendo o cope do Rafux, ai, nossa, é chato. Mano, é porque, vamos lá, eu acho que ele tem a visão meio mongoloide da história que, ai, se não tem grandes guerras é chato. Cara, mas você vê relatos dos bandeirantes, é maravilhoso, sabe? É tipo, é uma história épica. E vambora, tipo, você puxa, tem um monte de pequenas histórias do período do Estado do Brasil que, tipo, são incríveis, sabe? Quase todos envolvem exploração, não é uma história épica de conquista, de guerra, não é guerra dos 30 anos, tá entendendo? Não, são histórias muito pequenas, sabe? São relatos de conquista. E isso é legal, sabe? Sabe, você lê diários de bandeirantes ou relatos de bandeirantes é quase que ler diários do Marco Polo nas suas viagens. É um bagulho foda, sabe? Eu gosto desse tipo de conteúdo. que nunca aconteceu. O contato com o europeu foi mais positivo do que negativo. Isso qualquer pessoa que ler a trilogia principal do Gilberto Freire percebe. Mas seres humanos que não sabiam nem usar uma vara de pesca ou construir coisas mais avançadas
Não é diário do Bandeirante, é relato. Bandeirante era botijé que não sabia escrever. Mas você tem muito relato de época. Quiocas para Principalmente das primeiras explorações. Você sempre tinha um padre ali que tomava notas. morar ou Sempre fugir tinha. dos perigos da selva, não iriam ficar tristes ao conseguir equipamentos melhores e literalmente morar em castelos. Eu quero fazer alguns vídeos sobre Bandeirantes. Chega para um pedreiro do seu bairro e fala que agora vai ter um robô que vai ajudar ele com metade do trabalho para ver se ele vai ficar feliz ou bravo. Além de inúmeros costumes que os europeus pegaram dos índios, isso era algo que em sua maioria acontecia mais vezes do que o contrário. Como o hábito de andar descalço e tomar banho todo dia só foi possível graças à indianização do colono europeu. Obviamente, eu não quero mencionar também as partes mais bizarras dos costumes religiosos da galera que morava aqui antes dos colonos, que graças a Deus foram nucados pela melhor herança civilizacional europeia, que é o cristianismo. E obviamente existe 1001 tipos de colonização, aonde podemos listar desde a pior delas sendo a francesa, que não deixou Cara, oh, meu Deus do céu, cara. Francês é uma merda. Nossa. Mas eu vou te falar, eu acho que a pior colonização nem é a francesa, é a holandesa. Porque a holandesa. Mano. Sabe? A colonização holandesa é mais ou menos o que a gente tem hoje, sabe? Você chega num país de merda, assume o controle dele de forma indireta, e você só retira esse recurso e vai embora. deixou literalmente quase nada de legado para suas ex-colônias, e a Mas, based, na perspectiva do país based, na perspectiva do colonizado, melhor sendo a inglesa e portuguesa, aonde o seu império colonial era mais uma confederação econômica do que qualquer outra coisa. Nossa, velho. Essa civilização. Para entendermos melhor o Olha, vídeo de 15 minutos, cara. que foi essa herança civilizacional das colonizações, essa mistura de costumes e povos, precisamos entender efetivamente quais são os grupos e as origens das ideias que estão em disputa aqui, que são bem mais antigas que esse vídeo chato do homem É pra Ed. Vai tomar no... e chifres. Para isso, precisamos entender a história da história do Brasil. E essa área de estudo se dá porque a historiografia Inclusive, só falando de Ed, o YouTube teve uma atualização recente que eles modificaram a frequência de Ed que tem num vídeo. Então você não pode simplesmente socar Ed onde você quiser e bababá. Como eu posso dizer? O tiro saiu pela culatra, como eu posso dizer. Porque automaticamente os meus vídeos estão ficando soterrados de Ed. Tipo, o YouTube tá socando Ed da porra toda. Mais do que eu colocava. Beleza? Então tem Ed pra caralho do vídeo inteiro. Eu não sei o que aconteceu, tá ligado? Eu só aceito. Muito obrigado, YouTube. Muito obrigado, YouTube. Quem sou eu pra reclamar? A fotografia brasileira, entre aspas, original, começou com um concurso em 1840 que elegeu o livro Como É automático. Simplesmente o YouTube coloca Ed. É isso. se deve escrever a história do Brasil, do botânico e antropólogo Eu sou premium, não sou pobre que nem vocês. Eu assino o YouTube Premium tem 1 ano aqui, irmão. Puta, a vida é boa. Carl Philipp von Martius como norma a ser seguida. Por mais que já existia livros de história do Brasil desde o começo da independência, como os livros do Visconde de Cairu e do padre Luiz Gonçalves dos Santos, sobre a história do nosso país, assim como também existia desde o período colonial sobre as colônias brasileiras, feita pelo Frei Vicente de Salvador. Mas é somente com a eleição do trabalho de von Martius que o governo imperial escolheu a melhor forma de construir uma historiografia para o Brasil. Logo no começo do trabalho de von Martius já está presente a ideia que iria ficar famosa no futuro através de Gilberto Freire, que é do Brasil sendo formado por 3 raças, cada uma dando a sua contribuição para a construção da pátria. Logo após isso, Contribuíram, ajudaram, mas o Brasil só foi se tornar civilizado mesmo quando os europeus chegaram no final do século XIX e início do século XX. Aí essa bossa do c... saiu do buraco. Tadinho do Stuguinha. Eles foram... Mas daí veio Getúlio Vargas e abafou esse possível desenvolvimento e virou em nada. O Brasil é essa porra aí. Século perdido.
O Brasil vive um século perdido. Beleza? Desde a queda da monarquia até hoje, nós estamos vivendo um século e 30 anos perdido. É isso. Beleza? Então é isso que a gente vive. Entrou num debate histórico que dura até hoje, e é quando o pai de A gente tá caminhando rápido pra ir pra 2 séculos perdidos. toda a historiografia brasileira e o meu historiador favorito, Francisco Adolfo de Van Hagen, escreve o seu monumental História Geral do Brasil e nele dá mais importância ao colono europeu na formação do Based. brasileiro do que as duas outras raças, ao que se contrapôs um outro gigante da historiografia, Capistrano de Abreu, em sua obra memorável Capítulos de História Colonial, aonde ele acredita que o índio seria a Gay. verdadeira raça motora Gay. da formação do brasileiro. Ah, pelo amor de Deus, os caras não fizeram nenhuma. Ai, que copada, velho. O romantismo brasileiro do século XIX foi tipo, ai, o índio. Nossa, como o índio é foda. Ai, o índio é tão fodão. Nossa, como o índio. Ai, o índio. É o romantismo, irmão. O alemão se embreava no meio do mato por uma maconha e voltava acreditando em fada. No Brasil, o brasileiro se embreava no meio do mato, pegava a índiazinha, pegava a curuminha, voltava, meu Deus, o índio é o que forma a alma do brasileiro. Tipo, esse é o romantismo brasileiro, essa merda aí, tipo, que achar que o índio tem alguma relevância. E ela Não tem. aglutina e une todas as outras, e não o colono europeu, como acreditava Van Hagen. Tupi deve ser a língua oficial do Brasil. Tipo, nossa, que copado. Inclusive, coloque nos comentários a sua opinião sobre quem você acha que tá certo nesse debate. Mas esta trocação franca de palavras sem perder a amizade que começou com as maiores mentes do século Os lábios de mel de Iracema. atrasado, hoje descaralhou de vez com o QI, temperatura ambiente do brasileiro do século XXI. Isso vai desde o lado canhoto da política com Castanhari, que curiosamente não tem nenhuma formação em historiografia, o único Nem eu. Mó paz. diploma desse cara é em animação 3D. Pelo menos eu sou economista. Ele faz esse vídeo achando que esses desenhinhos no mato tá no mesmo nível que a química quântica europeia, ou a Não, cara. Nossa, essa foi a crítica mais burra que eu ouvi sobre o vídeo do Castanhari. que esses desenhinhos no É só um desenho bonitinho pra ele colocar no vídeo, cara. É só isso. mato tá no mesmo nível que a química quântica europeia, ou aquele vídeo dele sobre Coreia do Norte, onde Isso é uma bosta mesmo. ele usa como fonte a propaganda do Estado norte-coreano. Até E nesse vídeo do Castanhari, ele utiliza, como eu disse no começo, o Castanhari utiliza propaganda de ONG pró-índio pra montar um vídeo falando de índio. Ó. o extremo oposto do lado não canhoto, dizendo que o Brasil, na realidade, nunca foi colônia de Portugal e que isso teria sido uma invenção Inclusive, o professor Marcelo Andrade é contra, ele é contra a independência do Brasil. Ele é um defensor do Reino Unido, Brasil, Portugal e Brasil. Mito. Eu gosto, eu gostaria dessa ideia. Seria um futuro bem da hora. após Bom, fazer o quê, né? a independência. Mesmo que exista documentos de Pô, pensa o seguinte, se a gente tivesse uma grande Lusitânia, nós seríamos um país em 3 continentes. Não, deixa isso sentar na sua cabeça. Um território gigantesco na América Latina, dois territórios gigantescos na África e um território, sabe, que não é gigantesco, mas um território na Europa. Ou 3 continentes. Imagina 3 continentes. Aí seria legal. Porra, grande Lusitânia. Based. Seria maravilhoso. Estado oficiais do Reino de Portugal, chamando o Brasil Portos na Ásia. de colônia. Já no século XVIII, País tricontinental. Ah, nós americanos temos saída para o Atlântico e Pacífico. Nós aqui da Lusitânia temos saídas para o Atlântico Sul, Atlântico Norte e Índico. E pronto. amplamente registrada, inclusive, foi Portos na China. inúmeras
inúmeras leis discriminatórias. Imagina o colar de pérolas da Lusitânia. Feita contra as colônias, como a Lei de Maria I proibindo o Brasil de ter indústrias, ou até mesmo a legislação de colonização espanhola, que é a raiz de muitas das pautas canhotas hoje em dia, como o despistolamento da população imposta pelos espanhóis aos seus súditos americanos, além de outras leis retardadas, tipo que índio não pode andar de cavalo. Eu acho realmente algo engraçado você ver esses caras de hoje em dia tentando estruturar os argumentos deles, porque sempre sai algo de cômico pra pior. Tipo o Marcelo Andrade, que é um advogado sem nenhuma formação em história, dizendo que o Tiradentes pode nunca... Pera, o Rafa Fux é formado em história? Caralho, que bichona. Nunca ter sido enforcado usando como fonte um livro de romance. Hipótese que ele não morreu, né? Nossa No processo. Colocaram um outro e ele conseguiu fugir para a Europa, segundo o trabalho do historiador que agora me fugiu o nome. Que burro, dá Ah, não, velho. Você tá zoando. Nossa senhora. zero pra ele. Aí no vídeo do Homem Castanha, depois dessa primeira parte horrível, a segunda parte pareceu que tava na primeira. Ele continua dizendo o quanto os europeus eram supersticiosos, como se no Brasil, antes de 1500, todo mundo andasse com aquelas roupas da OMS e tivesse algum método científico ou filosofia. E depois continua usando justamente as fontes das explorações dos europeus para descrever algumas aventuras dos colonos no Novo Mundo. E eu, sinceramente, prefiro ver algum filme verdadeiramente artístico sobre a aventura na Cidade Perdida de Z, ou aquele filme antigo do Aguirre e a Cólera dos Deuses, que são realmente bem feitos do que essa animação para deficiente mental que ele usa no vídeo todo. E eu sei que eu já falei isso mais de uma vez nesse vídeo, mas não deixa de ser o tópico principal do vídeo dele. Chega uma parte do vídeo que ele mostra o quanto é difícil explorar a Amazônia e sobre os sítios arqueológicos de lá. Ou seja, hoje é muito difícil decifrar a floresta amazônica e temos sempre que investir nesse tipo de pesquisa para... Sim, a gente tem que investir nesse tipo de pesquisa. Necessitamos de um bom investimento aí para fazer análise e extração de recursos naturais da Amazônia. É isso. É uma necessidade básica, sabe? Eu vi um comentário de um mano no vídeo no corte que saiu ontem sobre o fim do petróleo aqui no Brasil. Velho, esse comentário ele é tão ofensivo em tantos níveis diferentes. Comentário do Felipe Matias, aqui ó. Sobre. Que trata, só não tem nada. Tá relacionado no tema. Pera, sou aqui de Macapá, capital do Amapá. Essa merda toda não para só no petróleo. O Amapá tem 900 mil hectares de cerrado na porção leste com vocação pesada para agricultura e pecuária. Na porção oeste, onde é montanhoso, tem a Amazônia e é cheia de inúmeros minerais como ouro, diamante, talita, bauxita, cromo e outras caralhadas de minérios. Só que 72% do território coincidentemente foi transformado em área de preservação ou área indígena e tá cheio de ONG nos interiores e comunidades daqui. E o principal problema é que todos os entraves que a gente enfrenta aqui são colocados goela abaixo por gente de Brasília. Cara... vamos explorar a Amazônia para, sabe, analisar e explorar a Amazônia de forma consciente que não a destrua. A gente tem que manter a Amazônia de pé o mais intocada possível. Porém, entretanto, todavia, a gente tem que extrair todos os recursos possíveis e imagináveis daquele território. Mas não! Vai lá! Explore o território indígena pra você ver o que acontece, beleza? Vai lá. Para descobrir mais coisas no futuro. Mas o europeu de 1500 tinha a obrigação de já ter descoberto tudo isso, tendo como tecnologia mais avançada uma armadura de ferro quente pra caramba, que era a sua única garantia que o mosquito desconhecido não ia te picar e você morrer. Maldito europeu branco. Não, recurso no chão não é riqueza. Cristão que em 1500 não tinha um avião para fazer uma detecção de variação de luz na Amazônia toda. Ou seja, o vídeo todo ele mostra como os índios... O brasileirinho no Twitter cobrando cadê o nosso ouro putuguinha, enquanto o ongueiro gringo
tá lá levando o ouro brasileiro, beleza? Mas esse não tem problema. Greenpeace? Não! O Greenpeace é based. Eu adoro o Greenpeace. Literalmente viviam em casas feitas de terra, como se isso fosse uma coisa boa, ou pior, como se eles quisessem morar dessa forma subdesenvolvida, ao invés de só morar assim, porque não conhecia nenhuma outra forma. E não é segredo pra ninguém com o mínimo de estudo que esse vídeo omite muita coisa. Ele literalmente trata no vídeo como se derrubar árvore fosse invenção europeia. Ele acha que índio gosta de floresta, sendo que qualquer pessoa que estuda isso sabe que é impossível você fazer uma tribo ou uma cidade em algum lugar que seja sem desmatar o lugar todo, utilizando inclusive de queimadas, o instrumento mais velho da humanidade. A menos que o Castanhari acredite que os europeus patentearam o fogo ou exportaram isso para o Brasil em 1500. Eu acho que o Castanhari acha que os índios realmente gostavam de viver no mato, podendo ser atacados por uma onça ou algum mosquito a qualquer hora do dia. Qualquer pessoa que se preste a estudar a vida social nas tribos indígenas conhece todo o preparo e rituais que os homens têm que fazer Eu não conheço, eu não me importo. para finalmente se aventurar na mata, que é o desconhecido. Os caras não sabiam se iam voltar vivos se saíssem de suas aldeias. Enfim, o vídeo do Castanhari foi feito obviamente focando nas crianças que ainda estão na escola, e não um debate historiográfico sério, visto que criança só vai aceitar o que ele disse como verdade, sem nenhum senso crítico. Se você assistiu até aqui, comenta nariz. Acabou o vídeo! Tá. Essa série é ruim mesmo. Essa série é ruim. É péssimo. É ruim não. Péssimo. Ele é péssimo. Ele é péssimo.